Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mãozinhas que Fazem. O autor Bononino escreve em seu livro sobre educação física na educação infantil que a mesma exerce um papel importante no processo de educação global, não devendo ser vista como algo complementar, mas como uma real contribuição no processo de crescimento e desenvolvimento de todas as pessoas. Para falar sobre educação física nessa faixa etária, convidamos a fundadora do Projeto Mirim, Cláudia Mendonça de Barros. Olá, Cláudia, seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem, Lilian? Obrigada pelo convite. Cláudia, fala um pouquinho sobre você. Quem é a Cláudia Mendonça? Olha, eu me formei em Educação Física pela USP. Eu busquei Educação Física por paixão, né? Eu tinha uma história de atleta, então, naturalmente, eu acabei buscando Educação Física. E, durante o curso, eu já me encantei com projetos infantis, né? Então, durante o curso, eu já trabalhava com criança, trabalhei 3 anos como técnica de nado sincronizado no Paineiras, depois eu trabalhei 10 anos na Academia Competition, gerenciando um projeto de natação infantil e fiquei depois 10 anos gerenciando o projeto do programa infantil da Companhia Atlética. Junto com tudo isso, eu fiz diversos cursos na área, né? Então, criança realmente é a minha paixão. Há um ano atrás, eu fundei a Movimento Mirim. Na verdade, a Movimento Mirim é um programa que fundamenta os professores, né? Peraí, calma, então vamos por parte. Então, peraí. Você descobriu essa sua paixão por crianças durante o seu curso de faculdade, né? Durante a faculdade, no curso de faculdade, da faculdade, existe a matéria recreação, aonde que entra a criança nisso? Hoje o currículo da faculdade está muito diferente, né? Porque hoje existe uma separação entre esportes e educação física. Algumas universidades adotaram licenciatura e bacharelado. Na minha época, quando eu me formei, o currículo era unificado. Então, a gente tinha, dentro da grade curricular, a recreação, tinha educação física infantil, tinha educação física na primeira infância, educação física na segunda infância. E eu sempre gostei muito de criança, né? Então, sempre trabalhei, desde os meus 17 anos que eu venho trabalhando com criança. Então, é um universo que me encanta muito. Eu acho que, enfim, é muito gostoso, né? Você tem um retorno delicioso, então eu sempre gostei demais dessa área. E quando que nasceu, então, o Movimento Mirim? Esse projeto nasceu há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né? Eu gerenciava a equipe de professores da Companhia Atlética, uma equipe espetacular, aprendi demais com toda aquela turma. E, entre várias atribuições que eu tinha que avaliar essa turma, né? Enquanto eles davam aula, eu tinha que fazer a avaliação deles. E eu nunca parei de dar aula, então, mesmo nesse processo de gestão, eu tinha uma aula onde eu atendia as minhas alunas, e eu sempre buscava entender por que alguns caminhos davam muito certo e outros não. A gente sabia qual era o caminho, né? E era muito uma questão assim, intuitiva. Quando a gente lida com criança, você percebe quando a coisa dá certo. E eu queria entender por que aquilo dava tão certo e por que outros caminhos não davam. Então, eu fui buscar essa fundamentação. E foi uma busca muito bacana, porque foi uma busca compartilhada com os professores também. A gente foi buscar em leituras, em arquivos, cada um foi fazer um curso diferente. Quando você diz caminho, esse caminho levaria aonde? Ou ele leva aonde? Na verdade, no meu caso, levaria a uma melhor qualidade do movimento da criança, né? Mas também levaria a um prazer maior. Né? O que a gente busca na aula é isso, o aprendizado ele acontece se a criança está motivada. E o que a gente conseguia tirar daquela criança? Por que algumas crianças, numa situação de adaptação, em tão pouco tempo a gente conseguia transformar aquela insegurança dela em alguma coisa positiva e outras não? Né? Então, qual que era a fórmula? E a gente foi buscar essa fórmula, a gente foi tentar fundamentar para entender, enfim, como que a gente consegue cessar esse choro? Por que esse choro acabou de repente? Né? Qual que foi a mágica que aconteceu aqui? Claro que tem a questão do vínculo com o professor, mas qual que é a palavrinha mágica? O que está por trás? E a gente veio buscando isso. E daí, quer dizer, com toda essa fundamentação, eu sistematizei todo esse conhecimento. E aí, então, eu criei a Movimento Mirim. Você fez isso sozinha? Foi você quem sistematizou?
Fui eu que sistematizei, observando a prática, né? Claro que eu tive todo esse olhar, enfim, compartilhado com esses professores, mas quem colocou no papel mesmo tudo fui eu. Foi um trabalho de 1 ano. E há 1 ano agora que eu venho aplicando esses cursos. Na verdade, são 8 cursos modulares. Então é entendido e é provado, né, através de experimentos, né, da própria vivência, da tua experiência com as crianças, que é importante enxergar a criança além do que ela está ali apenas fazendo um curso, uma aula, né? Então vamos seguir até essa imagem que está agora aparecendo para a gente. Na verdade, ela faz parte do logotipo da Movimento Mirim, né? É verdade, é uma garotinha, um garotinho, bem bacana. E como é que funciona aí esses quadrinhos aqui ao lado? A gente tem que, quando a gente trabalha com criança, a gente tem que entender que essa criança ela está imersa em 5 domínios do desenvolvimento. Isso vale para qualquer professor de qualquer área. No meu caso, eu sou uma professora do movimento, né? Mas se eu olhar só para um bracinho que dobra e estende, né, eu estou tendo um olhar muito limitado. A aprendizagem ela é muito além. Então, quando eu estou com uma criança, enfim, onde eu estou fazendo alguma intervenção com ela, eu tenho que considerar o que ela conhece, que diz respeito ao domínio cognitivo. Então, como que ela pensa naquele grupo etário onde ela está inserida, né? O que ela é capaz de entender, para daí eu dar a instrução. O que ela sente, que diz respeito ao domínio afetivo. Então, o que está por trás? Na verdade, na hora que eu recebo uma criança, eu não recebo só um corpo, né? Eu recebo, enfim, alguém completo. Então, eu consigo ler na criança, nas expressões verbais dela, nas expressões corporais, no tônus dela, como que ela está sentindo, se ela está segura ou não. O domínio motor, claro, que diz respeito ao movimento mesmo, ao fazer. Depois a gente tem o domínio social. A criança, quanto mais ela estiver inserida com outros, quanto mais à vontade ela estiver naquele universo, quer dizer, mais fácil para ela se adaptar. E, finalmente, o domínio moral, que é fundamental, que são os enquadres morais. A criança precisa de disciplina. A disciplina ela assegura a criança. Ela pede por isso. Na verdade, quando ela começa com as crises de birra dela, ela está gritando: por favor, alguém me ajuda a me dar disciplina, né? Então, o domínio moral ele é muito importante também. Então, esses 5 domínios, na verdade, eles dialogam, eles estão integrados, e aí eu tenho alguém com quem eu vou trabalhar. Cláudia, por que as crianças mudam o comportamento delas quando os pais assistem às aulas? O que acontece é o seguinte: os pais, na verdade, a nossa função como pai, como mãe, é acolher essa criança, é amparar essa criança, né? Então, qualquer situação de insegurança que ela esteja, pela qual ela esteja passando, ela recorre ao nosso colo, como pai, como mãe. Isso é normal, né? Então, os meus filhos, se eles têm algum problema, eles correm para o meu colo, né? Ainda bem. Isso vai ser assim para sempre. A gente é adulto, a gente ainda recorre a pai e mãe, não tem jeito. Eu, como professora, na hora que eu estou atuando com aquela criança, eu preciso estimular aquela criança. Então, eu preciso prover para ela um desafio que ela ainda não é capaz de fazer. Para que ela entenda esse desafio e aceite esse desafio, ela tem que confiar em mim. A presença do pai, nesse momento, compete comigo. E ele sempre vai ganhar. Então, ela corre para o colo. Né? Ela corre para o colo, ela solicita o colo dele, ao invés de confiar em mim, entender que aquele desafio ele é sim possível, né? Enfim, de ser transpassado. Então, a questão é essa, né? Existe um outro comportamento, e que é muito natural e é muito saudável. Mas no ambiente educativo, não. No ambiente educativo. E aí, como que fica o diálogo, o seu diálogo com os pais? Eu acho que todo pai e toda mãe, na verdade, quando eles entendem o que acontece, eles viram seus parceiros. É importante que a gente, como professor, entenda que o pai e a mãe não fizeram faculdade de pedagogia, não fizeram faculdade de educação física, e que eles não trazem essas informações, essas referências são nossas. Então, quanto mais comunicação a gente passar, menor a especulação. E o que acontece muitas vezes é que o professor ele não se dirige a esse pai. Né? Ele não reporta isso, ele não explica isso. Poxa, ele não está percebendo que ele não tem que estar aqui? Não, ele não está percebendo que ele não tem que estar aqui. Então, essa informação tem que ser passada. Até eu observo pela minha filha mesmo, né? As aulas de natação dela que acontecem aos sábados. Ela tem 4 anos. Então, fica um vidro
E fica nossa, fica um monte de pais. E tira foto, e aí a criança faz tchau. E eu não participo, porque de sábado eu trabalho também. Mas as poucas vezes que eu fui, nossa, parece uma plateia. E fica todo mundo ali. Aí, imagina, o dia que eu fui, minha filha soltou beijo, tchau. Acho que deu até mais dela, né, mais de si, para aparecer. Então eu senti que eu estava atrapalhando. Ao mesmo tempo ela estava feliz, mas eu estava atrapalhando também um pouquinho. Mas tudo bem, não me senti culpada, Cláudia, porque eu não frequento essas aulas. Exatamente. Eu acho que essas visitas esporádicas, elas são muito bacanas. E elas são necessárias. Qual é o problema de um dia sua filha ter um comportamento diferente do que ela tem no curso regular? Se você estava presente, aquilo foi super valorizado. Não tem problema nenhum. A questão é isso virar rotina. Entendi. Né? Então, agora, um dia esporádico, eu acho uma delícia. E a gente tem essa curiosidade. Né? Quem que não queria ser uma mosquinha para entrar dentro de uma escola e ver o seu filho lá dentro? Antes de fechar esse primeiro bloco aqui, mas será que não tem a ver com a idade da criança? Por exemplo, deixar uma criança de 3 aninhos que está começando a fazer, sei lá, musicalização ou então balé, e sair e falar, você fica com essa profissional, com essas crianças, algumas até podem ou não fazer parte já da rotina da criança nesse sentido, mas, quer dizer, os pais acabam ficando ali meio que de plateia. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, o processo de adaptação, ele prevê essa permanência do pai. Então, se a gente está no momento de adaptação, essa permanência é necessária até para... Quem que vai gostar de repente, se ver sozinho num lugar com um professor que a pessoa nunca viu, né? A gente não vai se sentir seguro, a criança também não. Então, essa permanência dos pais no início, nesse processo de adaptação, ela é necessária. Mas tem que acontecer esse desmame, para que, de fato, a gente consiga ensinar. No próximo bloco, voltamos a conversar com Cláudia Mendonça sobre o projeto Mirim, Movimento Mirim, né, Cláudia? Voltamos já já. Voltamos com o programa Mãozinhas que Fazem. O bate-papo de hoje é com Cláudia Mendonça. Estamos falando sobre o movimento Mirim. E no bloco anterior, para você que ligou a TV agora, mas vai ficar aí sentadinho com a gente, nós estávamos falando sobre a dificuldade que os pais têm, né, Cláudia? De deixar de assistir às aulas, e aí é o momento que eles precisam confiar no profissional, confiar em tudo que está por trás e dar importância desse desmame. Como é que fica isso daí? Eu acho que são duas questões, né? A gente exige que os pais confiem na gente, mas a gente também tem que se perguntar se nós somos confiáveis. E para que a gente se torne confiável, essa comunicação com os pais ela é fundamental. Então, é fundamental que eu explique para esse pai o que vai ser feito, que quando a aula termine, eles também entendam o que vai ser feito. E isso é tão simples. Às vezes você demora 2 minutinhos só para passar um feedback sobre o que aconteceu naquela aula, o que foi exatamente aquilo. Muitas vezes o pai tem uma leitura da situação do leigo, né? E cabe ao professor, na verdade, fundamentar de fato o que está acontecendo naquela aula. E esse desmame, na verdade, para ele acontecer, tem que vir do professor. Né? Quer dizer, essa informação sobre a importância disso tem que vir do professor, que é a pessoa. Cláudia, mas você dá aula ou você fica na recepção? Como é que funciona? Porque não, em geral, na verdade, você matricula o filho numa academia, numa aula, ou até cursos na escola também, extracurricular. E como é que esse pai chega até você? É você quem está vendendo, né? Vamos falar assim, ou apresentando os valores, né? A importância. Ou então os pais, primeiro eles fazem a matrícula e depois que eles vão ter o privilégio de conhecer. Eu acho que é interessante quando você buscar, na verdade, uma academia, um clube, enfim, uma escola. Perguntar, tem Cláudia Mendonça? Não.
que eles, na verdade, assim, que eles conheçam o gestor ou o professor antes de fazer essa matrícula, para que todas essas questões sejam esclarecidas, né? No meu caso, a Movimento Mirim não existe um lugar, né? Eu formo professores, então é sempre separado de uma academia, de uma instituição de ensino, enfim, né? Tem empresas que me contratam também, mas eu não estou no dia a dia, eu estou, na verdade, no bastidor. Agora, eu trabalhei durante 20 anos fazendo esse papel, né? E muitas vezes, o que eu acho muito positivo, antes da matrícula, o pai me procurava. Né? Quem que é o coordenador, eu posso conversar com ele, para que ele conheça, de fato, todo aquele trabalho que vai ser feito com o filho dele. A gente, quando vai buscar a escola, é a mesma coisa. Né? E isso é complementar agora, exatamente. É verdade. E qual é a idade inicial para matricular a criança na natação, por exemplo? Na natação, a gente tem os programas para bebês, que são muito bacanas, né? Agora, de fato, a criança vai conseguir ter autonomia aquática, que é a garantia que a gente passa para o pai, de que ela não vai se afogar, ela vai ter condição de apresentar isso em torno de 3 anos, mais ou menos. Esses programas de natação para bebê, eles são lindos, são uma delícia, é muito bom, é uma vivência muito prazerosa para a criança, mas a gente, claro, não tem como desenvolver autonomia com aquele bebê. Né? Quer dizer, é um momento delicioso, mas não é um momento de aprendizado, de fato, da natação. A gente tem condição de desenvolver isso com crianças mais ou menos a partir de 3 anos. Bom, mas os pais também têm essa noção, né? Que, na verdade, acho que é mais o toque. Existem academias até que permitem, né, os pais participarem junto desse momento com a criança. Então, eu penso que é para estreitar laços, acho que é uma troca, é afeto. Porque realmente não dá para esperar muito de lá, não, né? É verdade. A água, ela é um ambiente que envelopa. Né? A gente gosta de estar embaixo de um cobertor, imerso numa água. Isso passa. Agora me dá um pouco de aflição, Cláudia. Eu tenho um pouco de aflição. Então, tem uma questão que eu acho que é bacana a gente conversar. É importante que os pais que passem por esses programas de bebês com seus filhos, que a água seja um ambiente onde ele sinta seguro. Toda a informação que eu estou passando para a criança nesse momento é pelo toque. Ela não desenvolveu raciocínio lógico ainda, essas crianças ainda não falam, né? Então, toda a informação que ela recebe do mundo é pelo toque. Então, se eu estou imerso na água com meu filho, tocando o meu filho, ele está sentindo, através do meu toque, o meu afeto, mas a minha segurança também. Os pais que não se sentem confortáveis nesse ambiente, nesse momento, estão passando insegurança para a criança. Essa informação que ela está recebendo. Por isso eu nem fico também. Melhor não fazer. Melhor não ficar e melhor não fazer, né? Deixa para quando ela tiver lá seus 2 aninhos, 3 aninhos, que ela faça aula com o professor. Cláudia, outra coisa também que me veio à cabeça agora. Os pais são muito ansiosos, né? E costumam passar para os filhos, claro, assim, o que eles não puderam fazer na época de infância, mas que os filhos pudessem fazer. Eu, por exemplo, tentei balé para minha filha. Imagina, durou 2 meses, não quis. Faz judô. Então, como que fica isso? Essa questão de tentar, você deve tentar, claro, né? A criança experimenta. Mas insistir, faz bem insistir? Não, filho, você vai fazer judô, você vai fazer natação. Eu acho o seguinte, o que a gente tem que entender é se a criança não gosta da modalidade, da aula, do professor, ela não está gostando daquela rotina, ou se aconteceu uma situação pontual e ela quer desistir. A gente tem muito medo hoje, é engraçado, é a nossa geração de pais, né, de frustrar os nossos filhos. E a frustração ela é tão boa. Né? Faz parte da vida. A gente fala bastante aqui no programa que faz bem dizer não para o filho. Nossa, é uma prova de amor dizer não. É muito mais fácil a gente dizer sim. Né? O sim é rápido e o não ele envolve uma negociação, mas é uma prova de amor. Então, o que a gente tem que entender é isso. O que aconteceu para aquela criança querer desistir daquele programa? Né? Se de fato não existe identidade com aquela modalidade, com aquele professor, com aquela escola, então muda. Caso contrário, eu acho que a insistência ela é necessária para a criança também entender que, olha, não é porque aconteceu essa situação pontual que a gente não consiga reverter isso.
né? Então, eu acho que a gente só tem que saber ler o que exatamente está acontecendo. Agora, se é uma criança que a gente está insistindo no balé e ela gosta do judô, vai para o judô, né? Por que essa insistência? É verdade. Né? É uma questão nossa como pais, é entender o que o teu filho gosta, né? Cláudia, como é que funciona o Movimento Mirim? O pessoal de casa deve estar curioso, porque a gente está citando, talvez não tenham assistido o nosso bate-papo no primeiro bloco. Como é que funciona? É um programa? São estágios? Quanto tempo dura? Quem pode participar? A Movimento Mirim, na verdade, eu ofereço em São Paulo 8 cursos modulares, né, ao longo do ano. Então, no site www.movimentomirim.com é possível acessar essa agenda. Então, nesse site tem toda a agenda de cursos, qualquer professor pode se inscrever. E também tem uma outra possibilidade, que são instituições de ensino que me contratam para oferecer esses cursos para os seus professores. Então, são essas duas linhas de trabalho que o Movimento Mirim faz. E como é que pais podem estreitar esses laços com os professores? Eu acho que é buscando sempre a comunicação, né? Buscando diálogo. Eu acho que essa relação tem que ser muito dialógica. Isso está no curso, né? Isso está no programa. Tem o 8º módulo, a gente trata disso, a gente trata dessa questão. Como que esse pai pode ser meu parceiro? Né? E todos podem, na verdade. Eu acho que a gente tem que estreitar essa comunicação, trazer ferramentas para esses pais, para que eles entendam o trabalho que está sendo feito. Eu vou dar um exemplo, a gente está falando aqui de natação, né? Tem muitos pais que assistem uma aula de natação, esse momento que a criança está ganhando autonomia no meio aquático, de fato, na hora que a gente olha do lado de fora, a impressão que você tem é que seu filho está se afogando, né? Isso é muito comum. Na hora que você fala, nossa, ela não está segurando ele. Como chama aquele degrauzinho? A plataforma. A plataforma, pois é. E fica ali aquela plataforma ali, aí não se segura, mas senta, né? É um cano que tem, não sei. Tem algumas que tem uma barra lateral e tem outras cano, que não. Exato, a barra. Imagina, eu entro em pânico. Então, essa impressão, essa percepção que você tem, por outro lado, o professor que está dentro da água, acha isso lindo. Porque é o momento, na verdade, que a criança já não precisa mais da mão dele, né? Mas ela tem que se manter sobre a água. Então, passa essa impressão de que cai. Aquilo vai cair. E muitas vezes cai. Da mesma forma que quando a gente começa a andar, a criança, quando começa a andar, ela cai. Na plataforma, quando ela está na natação, a piscina tem um empuxo da água. Então, o equilíbrio, todas as referências de equilíbrio que eu tenho fora da água, dentro da água são outras, né? Então, ela vai cair também. Só que o professor está dentro da água, 2 passos dela, vai pegá-la, né? E o feedback vai ser o melhor possível. Muito bem, você foi na casa do peixe, enfim, né? O que vai ser dito exatamente para reverter essa angústia que ela sentiu. Em muito pouco tempo você reverte, está tudo certo, né? Então, esse esclarecimento tem que ser passado para os pais, porque senão passa essa impressão, ele não viu, ele caiu, né? Ele não cuidou do meu filho. E não, o que está sendo feito é dar autonomia para essa criança. Cláudia, quando você começou o curso na faculdade, voltando alguns aninhos atrás aí, você percebia que o que havia no mercado, a postura dos profissionais no mercado, tinha que mudar? Estava engessado? Poxa, não, vou apenas ser criativo e vou ter um olhar além, né, do esporte. Eu percebo, as pessoas que trabalham com criança, que escolheram isso para a vida, naturalmente elas são pessoas que têm essa sensibilidade muito apurada. Então, tem muita intenção. O que a gente precisa é transformar a intenção em ação. E esse caminho para transformar a intenção em ação, na verdade, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar fundamentação. E isso é uma realidade no mercado da educação física, né? A gente tem muitos professores buscando essa fundamentação, mas, é claro, a gente tem, como em qualquer mercado, né? Em qualquer profissão, tem outros que não, né? Mas, normalmente, essas pessoas que trabalham com criança, elas buscam isso. E hoje a gente tem a internet, que você tem muito material disponível na internet hoje, você tem muita informação. Então, na verdade, acho que só não se informa quem realmente não quer, né? Quem, enfim, tem mais resistência a isso. Cláudia, eu adorei nosso bate-papo.
Quero agradecer pela oportunidade de recebê-la aqui no programa Mãozinhas que Fazem e apresentar para todo mundo aí de casa, né, o Movimento Mirim. Para fechar, no logo do Movimento Mirim tem 2 bonequinhos. Isso tem a ver com... Porque um está até de cabeça para baixo, dando uma estrela, né? Então, eu acho que até o próprio logo, ele passou para mim, na verdade, né? Que o prazer de brincar, ele está associado também com o esporte. É por aí? É por aí, é por aí. Na verdade, quando eu busquei fazer um logo, eu também tive essa preocupação de trazer uma identidade para o programa, né? Para Movimento Mirim. Então, essa ideia, ainda bem que você percebeu isso, porque, na verdade, é a ideia que eu gostaria de passar, né? O movimento está atrelado ao prazer, ele está atrelado, enfim, o esporte da mesma forma. A gente tem que buscar essa fundamentação toda para trabalhar com criança. Cláudia, eu vou pedir para você deixar um recado pessoal de casa, da seguinte forma. Um recado, na verdade, para os educadores, para os professores, né? Professores de educação física, principalmente, que não tenham apenas o esporte como esporte, mas que tenham um olhar mais amplo, né? Através do esporte, que vá além. O que você pode fazer, o que você pode comentar aí para eles, deixar como dica, para ver, né, realmente mais além, e que não é aquilo, porque o programa para mim foi muito enriquecedor, o nosso bate-papo de hoje foi. Né? Então, quer dizer, esporte não é só o esporte, tem muita coisa por trás. É engraçado, porque assim, essa questão a gente consegue ver até em alto nível. Né? Você vê, às vezes, o favoritismo da Olimpíada, ele não existe, ele inexiste. Porque, às vezes, a pessoa que é o melhor atleta, teoricamente, no papel, seria o melhor atleta, o que tem o melhor tempo, o que tem a melhor performance, naquele momento daquela competição, teve um abalo psicológico qualquer e ele não conseguiu render, ele não conseguiu produzir. Então, o próprio esporte de alto nível traz essa resposta para a gente, né? Traz essa evidência para a gente. Imagina as crianças, né? Imagina o esporte de base, imagina a educação física infantil, o quanto que a gente tem que estar atento para essa criança, né? Saber ler essa criança, saber ler esse tônus, esse choro, enfim, todas essas manifestações que elas trazem para a gente. Antes da gente começar a ensinar, é necessário que essa criança esteja à vontade naquele ambiente. Eu acho que a grande dica é essa. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Lili. Tá com a internet aí? Acesse mãozinhasquefazem.com.br e conheça também a nossa empresa. Um beijo, semana que vem estamos de volta.